Bom dia a todos. Queria agradecer aí a oportunidade de trocar com vocês um pouco de experiência, de contar um pouco das minhas andanças, aí, dos meus desafios, de mostrar um pouco o que me motiva a me reinventar a todo instante, a me micro-revolucionar, assim como eu imagino que muitos de vocês têm esse motor dentro de vocês. Vou falar de um projeto que é o Design Possível, que começou com uma reunião de pessoas, um grupo de estudantes e professores, e acabou se tornando uma ONG, que faz um trabalho bem parecido do trabalho que a Ju mostrou. Eles, inconformados com aquilo que estava presente dentro da sua fazer profissional, todo mundo decidiu mudar. Quer dizer, se não existe aquela realidade que a gente está procurando, por que não inventar? Por que não criar uma realidade que esteja de acordo com aquilo que a gente imagina e sonha? E quem faz esse projeto? É um grupo de pessoas que não tem nada de especial a não ser esse motor, essa vontade de transformar. Então, a gente brinca que são os possíveis, são os caras que vão lá e põem a mão na massa e se desafiam a fazer coisas novas, a inovar, a mudar. E a gente faz para um grupo muito especial de pessoas, que são pessoas que talvez não tenham tido a mesma oportunidade que a gente de estudar, de se inserir dentro do mercado, de ascender a uma universidade ou aprender de alguma outra forma outros conhecimentos. Quando a gente entrou dentro dessa vida profissional, normalmente a gente está muito focado nessa questão comercial. Aqui o que a gente faz é pegar a expertise, pegar a habilidade que a gente trabalhou dentro do design e colocar ela em serviço de um outro perfil de grupos, né? Então, de um outro perfil comercial ou em direção a um outro modelo de transformação. Então, o que a gente faz, de alguma forma, é aplicar o design para mudar essa realidade, né? Então, acho que essa é uma realidade que está presente não só em São Paulo, mas em muitos outros lugares. Vocês reconhecem esse cenário, né? Então, Rio Pinheiros. Do lado esquerdo, a gente tem talvez a rua mais rica da América Latina, né? E do lado de cá a gente tem lixo, né? E talvez esse lixo pode até ser um pouco agressivo, mas ele está materializado de diferentes formas. A gente tem pessoas excluídas, a gente tem resíduo, a gente tem produtos que não estão sendo aproveitados, né? E eu acho que essa situação, né, de hiato entre os dois lados prejudica não só quem está do lado de cá, como prejudica também quem está aqui. Quer dizer, criar pontes, inserir, né, não se conformar com essa realidade é fundamental para transformar. Eu não consigo imaginar que quem está aqui, né, quem está vivendo essa ciranda de desenvolvimento, está contente ou vai ficar feliz vendo quem está desse outro lado. Da mesma forma, eu não consigo imaginar que quem está desse outro lado não quer fazer alguma coisa para melhorar e ascender para o lado de cá. E justamente essa transposição, esse equilíbrio, que eu acho que é o motivador dessas micro-revoluções. E a gente faz isso aplicando o design. E o design, para a gente, deveria ser isso, tão sem contraindicações quanto um abraço, né? Um abraço não é uma coisa tão gostosa de receber, tão bacana de dar e que ajuda, quer dizer, se sente diferente. Esse é talvez a metáfora ou a materialização daquilo que a gente acredita que é o design. Mais para frente eu vou contar para vocês que esse não é o design que eu encontrei quando eu terminei a faculdade. E como que a gente fazia isso no início, né, baseado naquilo que a gente aprendeu na universidade? A gente ia para essas comunidades, esses grupos de pessoas, essas ONGs, e levava projetos para eles. A gente ficava pensando, olha, se esses grupos têm algum talento e eles conseguem se desenvolver, se eu levar um projeto bacana, eles vão ascender para outros mercados, né? Eles vão conseguir vender mais, vou fazer eles ganharem mais renda, e aí vou mudar a vida dessas pessoas. Então, essa era a centelha no início. E foi o que a gente começou fazendo, visitando as ONGs, visitando os grupos produtivos e, de maneira voluntária, levando projetos para que eles pudessem se desenvolver. E foi super bacana. A gente achou que, olha, saiu em revistas internacionais, os projetos tiveram repercussão, né? Sucesso na mídia. A gente fez exposições no exterior, saiu nas revistas mais famosas. Então, parecia que estava tudo dando certo. E aí a gente voltou para essas ONGs. A gente voltou para essas ONGs e perguntou, e aí, agora vocês estão melhores? Mudou?
Aí eles disseram, não. Ah, continua tudo igual. Mas e aí? Mas o pessoal não veio aqui, não perguntou pelos produtos, não se interessou? Eles vieram, mas a gente não conseguiu fazer o preço que eles queriam, a gente não conseguiu produzir a quantidade que eles precisavam, ou a gente não conseguiu entregar no prazo que era preciso. E aí a gente entendeu que aquilo que a gente estava fazendo, apesar de ser um primeiro passo e de ser interessante, não era o suficiente. E, claro, a gente podia ter olhado para esse momento e desanimado, dito, putz, então quer dizer que tudo aquilo foi balela, né? Tipo, não deu certo. E a gente decidiu assumir o desafio. Assim como o meu afilhado encontra uma coisa nova e resolve descobrir, mexer, a gente encarou isso daí não como uma coisa ruim. Esse erro que a gente cometeu foi o primeiro passo, ou deixa a gente um pouco mais perto do acerto, né? Quer dizer, de novo, eu não vou cometer aquele erro. Foi assim que a gente começou a mudar a maneira de fazer as coisas. Então, a gente começou a pensar em formar a gente, em aprender, como fazer com que as pessoas consigam errar e se alimentar com esse processo para conseguir se transformar. E, é claro, isso aí não é uma coisa que a gente faz só para fora, é uma coisa que a gente faz de dentro para fora. Então, primeiro a gente precisa aprender com isso, para depois poder ensinar isso daí para frente. E foi o que a gente fez. E a gente começou levando produtos para esses grupos e entendeu que isso não era suficiente, foi trabalhar junto com eles, e aí a gente começou a fazer gestão produtiva junto com eles, ensinar a fazer preço, transformar. E aí a gente falou, nossa, agora está dando certo, está vendendo, está mudando a vida deles. E aí, a gente vai ficar aqui para sempre? E aí, de novo, um desafio. Espera aí, como a gente faz para que eles se apropriem desse processo? E aí a gente criou um programa de formação para esses grupos, que acabou se transformando depois em tecnologia social pela Unesco, e que ajudava eles a se apropriarem desse processo e seguir empurrando, ou seguir ciclando os negócios para que eles continuem existindo. E aí a gente entendeu que também não dava para se afastar deles. Ah, não, agora vocês já sabem, e a gente dá um passo para trás e vocês funcionam sozinhos. Não, tem um processo de acompanhamento, de mediar essa independência. E aí, quando a gente começou a ver os primeiros grupos independentes, aí a gente falou, agora a gente quer levar isso para outros lugares. E aí a gente começou a multiplicar esses conhecimentos para que as pessoas pudessem receber essa experiência dos erros que a gente tinha cometido e aplicá-las em novos acertos em outros lugares. E hoje a gente tem células do Design Possível em 3 outros estados fazendo esse mesmo processo. E uma vez por ano a gente se encontra para trocar essas experiências, aprender com os erros dos outros e multiplicar. E claro que não para aí, né? Então a gente tem novos desafios, vocês me aguardem, porque a gente está alçando voos muito mais longos. E como é que a gente faz esse processo? Como que a gente encara os desafios? Fazendo esse trabalho de formação de grupo, então indo a campo, ensinando, multiplicando os conhecimentos. A gente descobriu que não dava para pegar só os grupos existentes, e a gente começou a formar grupos, então reunir pessoas interessadas em desenvolver um trabalho, interessadas em mudar a realidade que elas tinham, e aí, a partir disso, fazer um trabalho de formação baseado nas habilidades, na sensibilidade que a gente sentia que elas tinham. E, é claro, acho que não tem maneira melhor de fazer isso do que colaborar. Então, diferente daquele processo no início, quando a gente começou, que era levar alguma coisa pronta, a gente ensinou eles e a gente faz junto com eles para que o resultado seja bacana. Então, se a gente não conseguir construir junto, o resultado final não é sólido. Eu posso construir uma coisa pronta e levar ela para alguém ver, é bacana, mas não é de verdade. Verdade é a gente fazer junto com as pessoas. Tem uma passagem aí muito interessante que a gente tinha muito problema de qualidade com os grupos, para alcançar a qualidade. Porque eles não sentiam, no início, que o produto era deles. Na hora que a gente começou a co-criar, a trabalhar junto com eles, eles se apropriaram desse processo, e aquilo que é nosso, a gente cuida. Então, quando eles começaram a sentir que eles eram donos dos produtos, a gente nunca mais precisou insistir nessa área, né? E aí, hoje, a gente leva desenhos que fazem horror a qualquer professor na universidade, para questionar um pouco esse trabalho. Inclusive, é o trabalho de uma aluna minha, que faz parte do Design Possível e que está mudando, está fazendo seu trabalho de conclusão na faculdade, baseado num trabalho de grupos produtivos. Então, a gente já está na 3ª geração aí de mudanças. Mas esses rabiscos iniciais são o despertador para elas
fazerem coisas. E aí a gente leva elas a produzir, a prototipar rapidamente, a se envolver com aquilo que elas estão fazendo, e aí o projeto sai da mão do designer, e o designer deixa de ser um ator para ser um articulador do processo. Elas prototipam as ideias rapidamente, a gente apresenta os resultados em feiras, em eventos, aprende com isso daí, entende como esses produtos estão, ouve o feedback do consumidor, quer dizer, não tem como projetar hoje sem estar muito próximo do consumidor, sem ouvir aquilo que está fazendo. A gente se coloca muitas vezes na condição do consumidor e fala, putz, por que não mudam esse produto? Ou por que não faz diferente? Então, a gente, como designer, não pode agir de outra maneira, né? Para então a gente conseguir tocar o resultado final, ou fazer. Esse é o trabalho final da Hannah aí que está terminando, e ela está fazendo uma marmita para atender as necessidades dos colegas dela, uma lancheira que ela vai levar frutas, vai levar coisas para transportar. Então, essa relação com o usuário final precisa ser muito, muito próxima. E aí, mais recentemente, né, de uns 2 anos para cá, meus amigos começaram a falar, mas isso que você está fazendo, isso aí é bem parecido com o design thinking, você está estudando isso? Não. E aí fui ver mesmo, e, de fato, os processos, ou a metodologia para fazer é muito parecida. E eu acho que ela é um processo de mudança, quer dizer, de deixar de fazer aquele processo tão linear, né, de pegar o projeto no começo e entregar só quando ele está totalmente pronto, mas de errar durante o processo e aprender muito rapidamente com isso para chegar no resultado final de maneira mais veloz. Então, aí dá para entender um pouco o que ela está fazendo. E, claro, eu falei que a gente precisava criar isso de maneira conjunta, e não é diferente na articulação do design possível com os outros parceiros. Então, a gente não só se envolve com ONGs, mas a gente acabou trazendo junto empresas. Muita gente dentro das empresas, né, tem vontade de mudar. A empresa é um ente abstrato, que não... Às vezes a gente fica falando, as empresas são um vilão, né, ou são uma coisa ruim, porque elas não seguem exatamente aquilo que a gente imaginaria, ou não conduzem o mundo para onde a gente gostaria. Mas, de fato, as empresas são feitas por pessoas. Se tem gente lá querendo mudar, vamos alimentar essas pessoas para elas conseguirem transformar. E é o que a gente faz, é assim que a gente articula os resultados. Então, fazendo junto, né, envolvendo grupos, compartilhando a produção, trazendo mais ONGs para trabalhar junto e multiplicando isso com as empresas. E aí saem produtos de diferentes grandezas, de diferentes ordens. Esse é um trabalho que é feito com presos no semiaberto do Tremembé. Então, eles fazem papel, a gente compartilha o design gráfico com jovens, com coletivos e com jovens empreendimentos, com negócios que estão começando. E aí a gente depois coloca esses produtos para comercializar. A gente faz também produtos com resíduo, né? Então, o papel também é de origem recuperada, mas aqui a gente tem o trabalho com banner de painel publicitário. Então, quer dizer, a matéria em si é muito viva ainda, mas a mensagem caiu. Então, a gente pode aproveitar esse material para outros significados. Aí mais alguns produtos. Esses eu tirei, inclusive, do site. Quer dizer, outra forma de comunicação, né? Como a gente não pode tocar nessas coisas digitalmente, por que as pessoas não podem compartilhar desse processo comprando, né, e participando de alguma maneira? Então, aí umas bolsas. Nem preciso dizer que o público feminino é o nosso maior apoiador, né? Tipo, é o foco principal da nossa ação. Então, aí um pouco aí dos produtos, para necessidades diferentes, né? Então, caixas para carrinho de supermercado. E aí parcerias também com jovens que estão empreendendo. Esse grupo é o Romizeta, que é um parceiro do Design Possível. Eles fazem camiseta com um grupo que a gente tem em Guarulhos, de mães, que produzem camiseta com tecido 50% de PET. E aí, claro, são coisas bacanas, eles se envolvem, mas dentro do DNA do negócio deles já tem um outro sentido, né? Já tem uma outra vontade de articular. E a gente é um facilitador, né? A gente ajuda a potencializar essas ações. E por que fazer esse processo, né? Porque fazer é o primeiro passo para errar. Se você ficar parado, ficar esperando acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada, né? Então, se você der o primeiro passo e fizer, talvez você caia, né? Talvez você tropece aí no começo. Mas se você não errar, como que você vai aprender? Né? Se você não der esse primeiro passo para fora, então, pesquisar, ir atrás, fazer, conversar, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir mudar essa realidade. E mudar essa realidade que a gente encontrava. O design que a gente acredita é esse design para um mundo que não tem limites. Não é um mundo político.
né? Aqui a gente não tem as divisões dos países, mesmo porque o impacto que a gente causa, ele não para se terminou o Brasil e começou a Argentina. Ele segue, né? Então acho que isso é o que a gente precisa se conscientizar quando a gente toma uma decisão. E quando a gente encontrou o design, ele era assim. Quer dizer, eu aprendi num design muito mais assim, e talvez hoje as pessoas estejam aprendendo nas novelas isso, né? Onde está o design? Está na Ferrari? Né? Tá numa coisa sofisticada? Não, está na coisa simples. E aí, claro, se você não encontra esse caminho, então abre a porta e vai criar um caminho lá dentro, né? Ou se ninguém está te dando essa porta, quebra uma janela e vai atrás de tentar mudar, de revolucionar esse processo. E a gente foi atrás de um outro modelo de design, que é um design articulado, que tenta mudar a sociedade, mudar a relação do design com a sociedade, mas da sociedade com ela mesma, que tem um outro sentido, né? Que é um sentido muito mais sustentável nesse processo, que faz isso com apoio no pé social, mas sem esquecer a questão ecológica, ou sem esquecer a viabilidade econômica. Não valeria de nada eu desenvolver produtos bacanas com essas ONGs se eu não trouxesse essa recuperação de resíduos, ou se a gente não conseguisse viabilizar juntos economicamente o resultado final. E aí, sei lá, poderia fazer um monte de recomendações para vocês de como seria bacana fazer isso, ou como vocês podem começar processos legais, mas talvez a mais interessante seja essa de errar. Então, como é que a gente faz? Como a gente faz para mudar? A gente erra. Né? E a gente tem que tirar esse sentimento de culpa de que, não, eu só posso fazer na hora que estiver perfeito, na hora que der certo. Não, a gente tem que errar para conseguir aprender com isso, tomar cuidado para não cair muito, muito alto, que a gente não possa se levantar. Mas eu acho que esse é um motor constante para as coisas acontecerem. Então, não se culpem se as coisas não derem certo da primeira vez. Como vocês viram, não deram certo para a gente. Eu trouxe um exemplo, mas podia trazer uns 200 de coisas que a gente fez erradas, e nem por isso a gente desanimou, desmotivou, ou deixou de acreditar na mudança. Aí encontrou uma barreira? Então está na hora de desviar, de pular, de subir, de cavar, e encontrar uma outra forma de fazer. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês.